Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biotecnologia. Na verdade, nós vamos abordar o quê? O cultivo vegetal in vitro. Então, voltando lá atrás, quando a gente falou da questão da obtenção de drogas de origem vegetal, nós falamos que essa obtenção ela poderia ocorrer de duas formas. Seja pela cultura normal, então a plantar na terra, tudo como a gente conhece bem todo o processo, e também em laboratório, que seria então o que a gente chama de cultivo vegetal in vitro. Então, esse assunto é um pouquinho extenso, eu vou só dar uma breve, um breve início hoje, a aula vai, o vídeo vai ser um pouco curto hoje, mas a gente vai ter alguns dias aí para falar um pouco sobre isso, ok? Vamos só dar um início hoje para que vocês fiquem por dentro do assunto. Então, para definir biotecnologia, a gente tem uma definição que é bastante abrangente, é bastante ampla, que fala que podemos definir a biotecnologia como o uso de organismos ou enzimas para a produção de materiais úteis. Mas isso é muito amplo, né? Se a gente for pensar, quando a gente fala em utilização de organismos ou enzimas para a produção de materiais úteis, a gente está falando de um universo de coisas, a gente está falando de vários processos em diversas áreas diferentes, como, por exemplo, produção de vinho, de cerveja, produção de queijo, produção de pão, fermentação para produção de antibióticos, pesticidas naturais, decomposição de resíduos, os alimentos transgênicos, produção de biocombustíveis e por aí afora. Então, a gente tem aí uma gama muito grande de processos, hoje em dia, que nós chamamos de processos biotecnológicos. Dentre todos esses processos, nós temos o cultivo celular para plantas medicinais. Então, que fique bem claro que a biotecnologia em si ela abrange uma gama muito grande de processos diferentes, né, que visam algum tipo de resultado tecnológico. E dentro desses processos todos, a gente tem também os processos ligados às plantas medicinais. Então, dentro, né, abrangendo, fechando um pouquinho mais essa definição de biotecnologia, a gente pode dizer que, além do uso de micro-organismos, ele também abrange cultura de tecido, isolamento de enzimas, modificação genética, tanto em animais, né, a gente tem visto aí vários casos de cabras produzindo leite com algum tipo de substância, vacas produzindo leite com algum tipo de substância, porcos que têm na composição da sua carne um produto que auxilia no diabetes. São várias, ou no colesterol, não me lembro bem, são várias as áreas, né? E essa modificação genética também ela pode ir para a área de plantas. Então, a gente tem hoje a soja transgênica, o milho transgênico e assim por diante. Então, as plantas estão sendo geneticamente modificadas, como eu falei, para que possam resistir a doenças, como é o caso dos alimentos transgênicos, e também para produzir compostos úteis, e daí sim as plantas medicinais se enquadram nessa definição de biotecnologia. Então, basicamente, a gente pode falar que a produção de plantas in vitro é um processo biotecnológico. E que fatores que a gente tem hoje que influenciam a busca desse tipo de produção, a produção in vitro, ao invés da produção normal, a produção feita lá na terra, plantação, tudo mais. Tem 4 fatores que são vários fatores, mas tem 4 que são os mais importantes, que são os que realmente influenciam nessa busca pelo
pelo cultivo in vitro. São eles a biodisponibilidade de matéria-prima, a flutuação de suprimentos e qualidade, fatores políticos, considerações políticas e direito de patentes. Então, vamos ver cada um desses itens separadamente para que vocês possam entender melhor. Então, falando da biodisponibilidade de matéria-prima. Pense o seguinte, nós temos algumas plantas que existe um interesse muito grande, né, nessas plantas, então, muitas indústrias, existe uma busca muito grande, muitas indústrias, muitos outros utilizadores buscam muito essas plantas e não existe uma demanda tão grande assim, por fatores, né, que não batem com a demanda. Então, por exemplo, alguns casos como a planta que o ciclo de vida dela é muito longo, então, de repente, ela leva muito tempo para se desenvolver e assim por diante, e a busca é muito grande, é muito exagerada, né? Então, não se consegue abastecer, né, e aquela necessidade que existe em cima daquela planta, daquele princípio ativo. Então, o que acontece? Existe uma busca muito grande, existe uma produção pequena, né, limitada, então isso faz com que a busca faça com que esse produto fique muito caro e muito raro. Lembrando que muitas vezes não é só a questão de ele ter um ciclo muito longo, de ele ser difícil de produção, é a questão de ter algumas plantas que elas são naturais de certos lugares e elas não têm um crescimento adequado ou não têm uma produção de metabólitos adequada se elas forem plantadas em outros lugares. Então, isso também dificulta, muitas vezes, um aumento de produção. Então, às vezes, a questão está nessa produção limitada por vários fatores e uma busca muito grande. Isso, então, favorece a busca por métodos alternativos para se conseguir essas substâncias, essas plantas. E daí vem a biotecnologia ajudar a ter uma disponibilidade maior desse material. Outro fator que influencia bastante nessa busca pela cultura in vitro é a flutuação de suprimentos e qualidade. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a maior parte da produção das plantas ela é feita na natureza, né? Então, essas plantas elas estão sujeitas a alterações de clima, problemas de clima, escassez de água, por exemplo, aparecimento de algum tipo de praga, algum tipo de doença que venha a diminuir essa produção ou até simplesmente fazer que essa produção não exista. Principalmente quando a gente fala em pragas, em doenças, existem casos em que uma plantação inteira tem que ser eliminada para evitar a propagação disso para outros lugares. Então, existe toda essa flutuação, né? Não existe uma quantidade padrão de planta disponível no mercado. Então, ela pode flutuar conforme esses fatores, variações climáticas, doenças, até os processos de coleta e dessecação, dependendo da forma como eles são feitos, eles podem também diminuir a quantidade, a disponibilidade de materiais para quem busca esses produtos. Então, isso influencia muito na busca também de outras alternativas, como o cultivo in vitro. Lembrando também que os processos que são feitos de plantação, de colheita, de secagem, de estabilização, armazenamento, tudo isso também vão influenciar na qualidade final do produto. Então, existe essa flutuação de qualidade também. Então, dependendo do seu fornecedor,
dependendo da safra que foi feita a colheita, você pode ter, de repente, num lote de uma planta, uma quantidade maior ou menor de metabólitos secundários. Então, existe sempre uma flutuação. Quando você vai para um processo in vitro, que não existe essa influência de clima, de tratamento, é sempre o mesmo tratamento, a produção, né, e a qualidade dos metabólitos que são produzidos é sempre igual. Então, isso é uma garantia também. Outro fator que faz com que a busca por alternativas seja bastante grande é a questão política da coisa. Então, sempre quando tem uma questão política, existe uma problemática atrás disso. Então, imaginem, né, que vira e mexe a gente está vendo aí no mercado o aparecimento de novas plantas com propriedades diferentes, né? Então, na verdade, não é que aparece com uma facilidade tão grande assim novas plantas, que são descobertas novas plantas com diferentes propriedades. O que acontece é que algumas plantas acabam entrando num modismo, numa moda. Então, vai passando o tempo, uma planta começa a ser mais comercializada por algum motivo, alguma moda que aconteceu, às vezes a nível local, às vezes a nível mundial. Então, de repente, a gente começa a ouvir, né, aquela coisa de vizinha e parente, não sei o que, começa a falar, estou tomando tal planta, não sei o que. E aquilo começa, muitas vezes, a se propagar, principalmente hoje pelas redes sociais, né? A gente vê muito isso acontecer. Então, muitas vezes ocorre um aumento na demanda porque o produto entra numa determinada moda. E essa moda ela pode ser a nível local, mas ela pode ser a nível mundial. Então, tem vários produtos hoje, pela globalização também, que são já conhecidos nos seus países de origem, mas que muitas vezes o conhecimento sempre ficou dentro desses países de origem. E com a globalização, eles começaram a ser conhecidos fora dos seus países. Então, a gente tem alguns casos que os produtos viram moda mundial e a demanda, né, a busca por esse produto aumenta demais e os governos, os produtores e os governos juntos começam a pensar muito alto na questão financeira e começam, então, a tentar restringir a exportação, né, para aumentar o preço, para que a demanda fique ali estagnada e, então, o preço aumente cada vez mais e também evitar que a própria planta saia do local de origem, do país de origem, para, de repente, ser cultivada em outros lugares e esse local começar a perder o mercado. Então, isso aconteceu, eu coloquei 2 exemplos aqui, a Wolffia serpentina, que é uma planta chamada de pimenta do diabo, que é de origem indiana, e a Dioscorea spp, que é o inhame do México, que os dois passaram por essa situação. Foram descobertos pelo mundo e aí os governos começaram a colocar entraves, impedimentos para a exportação, né, da planta em si, tentando, então, transformar aquilo já em princípio ativo, para exportar o princípio ativo, não exportar a planta, para evitar até a própria reprodução dessas plantas em outros locais. Então, isso acontece e acontece com uma certa frequência. Se a gente for pensar pelo nosso lado como país, eu acho que é bastante válido também. Tem tanta coisa que nossa, né, da nossa flora que foi levada para fora e hoje a gente não tem nem direito mais a elas de uma forma como a gente tinha antigamente.
que eu acho que, na verdade, os países estão certos em tentar segurar, né, esses produtos para si, evitando, então, que eles sejam levados para fora e sejam, então, cultivados em outros lugares, eles acabem perdendo a sua importância, né, para o país. Eles sejam desvalorizados dentro do próprio país. E tem a questão dos direitos de patentes. Então, o que acontece? Um metabólito vegetal, ele não pode ser patenteado. O que pode ser patenteado é o processo de extração, o processo de isolamento de algum princípio ativo e assim por diante. Então, para as indústrias, não é interessante gastar muito dinheiro, né, para criar mas para buscar uma nova planta, descobrir propriedades terapêuticas nessa planta e depois essa planta simplesmente ser utilizada por qualquer um, já que a indústria não pode patentear esse metabólito vegetal. Então, quando eles são produzidos naturalmente pela planta, ninguém pode patentear, certo? Então, as indústrias não se interessam nisso. Então, para eles é um gasto muito grande buscar. Então, pensando da mesma forma lá da farmacologia, quando a gente fala das fases de desenvolvimento de um fármaco, né, que tem todas aquelas fases, inicial lá, pré-clínica, clínica e tudo mais, aqui também seria mais ou menos a mesma coisa. Você tem que passar por todas essas fases desse processo. E para a indústria farmacêutica, então, a grande diferença é que, quando eles descobrem um princípio ativo químico, eles patenteiam aquilo e eles podem, então, ser os únicos produtores e distribuidores por um prazo, pelo prazo de duração da patente. E no caso de um metabólito vegetal, isso não acontece, não é possível. Então, para as indústrias, não é interessante gastar dinheiro para buscar um metabólito vegetal numa planta, sendo que eles não podem, então, ter exclusividade depois de utilizar aquilo para o resto da vida, não, mas por um bom tempo, né, durante o tempo que valer a patente do produto. Então, o que acontece? Para eles é mais interessante cultivar essas espécies particulares de células, tecidos vegetais por meio de biotecnologia, então pegar partes, né, o tecido ou as células das plantas, cultivar e fazer a produção e tirar os metabólitos dali, do que simplesmente e pegar o que já tem de conhecido, né? Só lembrando que, deixa eu ver se está escrito aqui ou está escrito mais na frente. Assim, o que é possível patentear, e vocês já devem ter visto algumas reportagens falando a respeito, em relação a plantas, que tem plantas nossas que foram patenteadas por estrangeiros, seriam, então, o nome da planta, né, o nome do vegetal, ou algum produto derivado da planta. Então, vocês vão encontrar, se vocês procurarem na literatura aí, vocês vão encontrar, por exemplo, o caso do açaí, se eu não me engano. Não é açaí, é uma outra planta. Eu vou deixar para vocês fazerem esse trabalho e procurarem essa fruta nossa que me fugiu agora, que o nome dela foi patenteado, então ela não pode ser utilizado o nome dela sem pagamento de royalties para essa empresa japonesa, se eu não me engano. Então, o nome pode ser patenteado, e a gente tem alguns nomes aí que são patenteados, e também algum produto derivado de uma planta. Então, de repente, se você tem lá, não é o caso do açaí,
porque não é o açaí que é o patenteado. Cupuaçu, é o cupuaçu. Então, se você for fazer alguma coisa de cupuaçu e colocar o nome no seu produto de cupuaçu, você tem que pagar royalty para a empresa. E se você fizer lá sorvete de cupuaçu, né, eles podem patentear também o sorvete de cupuaçu. Não só o nome da planta, mas o derivado dessa planta também. Não pode patentear o metabólito, certo? Mas o resto pode patentear. E, já que eu já falei, a atividade de vocês está relacionada a isso, a buscar, então, casos de plantas que foram patenteadas e como que se desdobrou essa situação. Mas isso está colocado lá na atividade de vocês. Então, como eu falei já, né, para a indústria é mais interessante trabalhar hoje com cultivo celular do que, de repente, ficar lá pagando para descobrir uma propriedade de uma planta e depois não ter a exclusividade de utilização do metabólito descoberto. E, além disso, o que acontece é que quando a indústria trabalha com o cultivo celular, ela vai ter sempre uma quantidade X de produto esperado, então não tem tempo ruim, não tem clima, não tem praga, não tem nada que possa diminuir aquela produção, vai ser sempre a quantidade esperada, vai ser sempre a quantidade produzida, e a qualidade também vai ser dentro de um padrão que não muda, porque não vai ter interferência nenhuma em relação a isso. E esse método, sim, pode ser patenteado. Então, se uma indústria resolver fazer um processo de cultivo com um método exclusivo lá, ela pode patentear, e se uma outra empresa quiser fazer a mesma coisa, ela vai ter que pagar para essa empresa que detém a patente. Então, só para vocês terem uma ideia, algumas patentes que são existentes. Então, a Melissa officinalis tem um pigmento púrpura que é já produzido por cultivo in vitro. A catarantina é obtida por cultura de células da Cataranthus roseus, que é a segunda plantinha que está ali. Um análogo do Taxol por culturas de células de Taxus spp, e alcaloides tropânicos a partir de culturas de tecido de Duboisia. A produção de um análogo do Taxol, análogo quer dizer que o Taxus ele produz Taxol, né? Quando o processo é feito in vitro, a forma de produção desse Taxol é diferente da forma de produção como ocorre normalmente na natureza, mas o resultado é igual. Então, quando a gente vê algo se referindo a um análogo de certa substância, quer dizer que a forma de produção pode mudar, mas o resultado, né, o produto é idêntico, é o mesmo. Então, só para falar de algumas vantagens do cultivo in vitro sobre o cultivo normal de plantas, o material produzido no cultivo in vitro é mais macio, então ele é mais fácil de ser trabalhado, não tem todas as intempéries da natureza trabalhando em cima da planta, então o material acaba sendo um material mais suave, digamos assim, não precisa criar uma resistência grande como na natureza. Material é livre de contaminação, não tem nenhum tipo de contaminação. A possibilidade de monitoramento exato da época de maior produção do metabólito secundário, então pode-se acompanhar, né, a produção, o aumento da produção do metabólito secundário, e sabe-se, então, determinar exatamente quando que é a melhor hora para se obter esse metabólito secundário. E pode-se trabalhar com plantas que não se desenvolvem em determinados países. Então, naqueles casos que eu comentei anteriormente, uma planta que é exclusiva de uma determinada área,
ela pode, então, sem problema nenhum, ser cultivada em laboratório, independente de onde ela está, porque ela está dentro de um laboratório e as condições climáticas são as mais adequadas. Então, por hoje seria isso. Na próxima aula a gente fala um pouco mais, adentra um pouco mais esse assunto. E uma coisa que eu gostaria de já comentar com vocês aqui é o seguinte. Uma outra turma, eu conversei com uma outra turma e a gente fez a aula um pouquinho diferente. Eles pediram para fazer um pouquinho diferente, a gente fez e acabou sendo legal. E eu queria ver com vocês o que vocês acham. Então, a gente combinou o seguinte nessa outra turma, de eu passar o material, né, como eu estou passando aqui, na forma de vídeo e tal, e em um determinado momento, a gente combinou meia hora antes de acabar a aula, eu entrar num chat via Zoom, não sei se a gente chama chat, mas é num local onde todos vocês possam entrar, para a gente conversar, de repente vocês tirarem dúvidas e a gente bater um papo sobre a disciplina e vocês virem trazendo as necessidades de vocês. Então, eu vou colocar uma enquete, provavelmente na sala de café, se não for possível lá, eu coloco em outro lugar, e vou pedir que vocês respondam se vocês querem ou não fazer da mesma forma. Se vocês acharem que é legal assim, a gente faz dessa forma. Se vocês acharem que não, tá bom desse jeito, a gente continua desse jeito, ok? Então, até a próxima.